E vou passar a palavra à Sofia. Obrigada. Bom dia, Carla. Bom Muito dia. obrigada. Agradeço também à PPM aqui o convite para moderar esta sessão sobre automação, que é de facto um tema que me apaixona, e também aqui a Carla já deu aqui creio uma palavra-chave que está associada sempre às questões do marketing, que é a questão do investimento, do dinheiro e do ROI, e por isso hoje vamos ter aqui a sorte e o privilégio de ter o Rui Nunes, que é o fundador da SendXmail, diretor da APPM e também professor universitário. E resumindo o seu vasto currículo, acho que ele se identifica com esta frase, que é: trabalha de forma apaixonada para todos aqueles que trabalham na área do marketing. E, portanto, como eu estava a dizer, hoje vamos ter aqui a sorte de ter um especialista a falar o que é isto da automação. Se calhar há pessoas que já estão bastante informadas e terão dúvidas, mais específicas, mais de especialização, e outras que não sabem muito bem sequer o que é o tema, mas que acreditam que pode ser uma ferramenta de marketing importante. E, portanto, esperemos que este webinar hoje dê resposta aos dois públicos, ao mais interessado e especializado e aquele que está à procura de informação pela primeira vez. E também quero dizer à plateia que estarão à vontade para colocar todas as questões que entenderem ao nosso orador, ao Rui Nunes, também querendo, existe a possibilidade depois de o contactar diretamente e colocar alguma dúvida mais específica. Resta-me então passar a palavra ao Rui Nunes e desejar-lhe uma excelente apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, realmente foi assim uma apresentação que eu agora estou nas nuvens, já estou muito elevado e agora vamos ver se isto não vai descambar por aqui. Bom. Olá, bom dia a todos, eu espero que realmente seja digamos que uma apresentação que tento abordar a todos os públicos, ou seja, aqueles que realmente já têm algum conhecimento sobre a questão do marketing automation e aqueles que ainda estão a tentar perceber se isto é realmente uma mais-valia e o que é que podem implementar. Portanto, sintam-se livres, no fundo, de irem fazendo questões. Uau, Alexandra! Há tanto tempo! Olá, bom dia! Realmente eu espero que seja muito educativo, de certa forma, ou seja, que vocês aqui possam retirar muitas questões. Se vocês tiverem algumas dúvidas mais práticas, coisas assim que vocês vão tendo, eu depois, no final, também vos posso dar alguns exemplos de como é que nós implementamos isto. Portanto, não é só a parte, digamos assim, da teoria, também podemos ir aqui um bocadinho mais esmiuçar como é que podemos fazê-lo. E se tiverem algumas questões, por favor, vão fazendo. Ok, então vamos começar realmente com esta apresentação. Vamos aqui só passar um espaço, só aqui passar, ver se eu consigo aqui vos mostrar. Pronto. A partir de agora já estão a conseguir ver a minha apresentação, certo? É de gritos, Rui. Exatamente. É mesmo logo para puxar os cabelos e nós começarmos a pensar, mas o que é isto? O que é marketing automation? E isto porquê? Porque normalmente nós ficamos com aquela ideia que marketing automation é um bocadinho como a questão da inteligência artificial que agora está tão em voga e que coloca um bocadinho de receio nos profissionais de marketing, que é no sentido, olha, agora com o marketing automation vou ficar obsoleto, estão aí as inteligências artificiais também englobadas, porque no marketing automation também podemos introduzir a questão do AI. Portanto, hoje em dia há muito receio por parte dos profissionais de marketing sobre se devem adotar este tipo de prática ou não. E então eu queria realmente colocar isso em evidência e eu vou começar aqui com a Dona Antónia, que nos vai seguir um bocadinho ao longo da nossa apresentação, porque eu acho muito divertida e se eu não colocar a Dona Antónia, vocês depois, mais tarde, vão começar a dormir por causa da minha voz monocórdica, portanto vou aqui colocando. Exatamente. Então só aqui fazendo um disclaimer, até porque uma das pós-graduações que eu dou é de Direito Digital, portanto convém sempre fazer o meu disclaimer aqui e basicamente dizer que não existem, no fundo, receitas ou fórmulas perfeitas. Isto quer dizer que o vosso
caso em particular pode adotar algumas das estratégias que nós vamos aqui falar, como muitas vezes não é realmente compatível, portanto, tudo depende daquilo que é o vosso target, a vossa audiência e como é que vocês querem realmente chegar de uma forma que seja interessante. E agora um resumo daquilo que seria então do programa de hoje, aquilo que nós vamos falar hoje e que eu espero que vos seja útil. No fundo, o que é isto, o Marketing Automation? Para aqueles que ainda não sabem, ficarem um bocadinho mais elucidativos sobre o que é que isto se trata. Também algumas práticas mais comuns que normalmente são mais conhecidas da questão do Marketing Automation. Uma das coisas que normalmente as pessoas receiam muito, que é a parte de como é que eu vou conseguir me relacionar com as pessoas sem perder aquela questão da empatia humana, que é aquela relação do one-to-one. Que muitas vezes nós achamos, ok, mas isto vai ser uma ideia de eu vou sentir que é um bot, que é uma coisa automatizada e não propriamente essa relação do one-to-one. E eu quero esclarecer isso muito bem. Também vou falar da questão dos perigos que existem, porque existem muitos, acreditem, há muitos perigos aqui na parte do Marketing Automation e podemos prejudicar as marcas muito se nós não tivermos alguns cuidados. Portanto, vou falar um bocadinho sobre isso e depois, finalmente, vamos colocar aquela de cereja no topo do bolo, que é como é que nós vamos ganhar dinheiro com isto e como é que realmente pode ser interessante nós aplicarmos. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela parte do que é o Marketing Automation. Ou seja, eu tenho aqui uma breve descrição, que eu por acaso até tirei, julgo eu, da Salesforce ou algo assim desse género, que é uma plataforma que nós utilizamos bastante para fazer a parte de Marketing Automation, e é um esclarecimento completo. Ou seja, isto não vem, no fundo, substituir as pessoas, não é essa a intenção. Na verdade, o que nós queremos é multiplicar o nosso alcance. O que eu quero dizer é que continua a haver aquela pessoa, continua a haver o profissional de marketing ou o nosso consultor de vendas, ele continua a ser muito necessário. O que nós vamos conseguir é simplesmente alcançar mais pessoas. Por exemplo, posso-vos dar um caso em que eu estive a dar uma formação in-house a uma grande empresa de seguros, e uma das coisas que nós estávamos ali a ponderar era que muitos dos agentes de seguros ficavam receosos de perder aquela ligação que tinham com as diferentes pessoas, porque o negócio de seguros, por exemplo, é muito pessoal, é muito no sentido de confiança que tem com o agente de seguros e tudo mais. Eles, obviamente, não queriam perder essa ligação. E o que eles simplesmente conseguiram apurar é, ok, então, depois de aplicar toda esta informação, realmente eu consigo chegar e ter uma carteira de clientes muito mais vasta do que aquilo que eu conseguia fazer até agora, porque eu estava a fazer coisas, entre aspas, que não seriam inúteis, mas estavam a ser ineficientes. E basicamente o Marketing Automation é isso, é tornar as coisas mais eficientes. Portanto, em termos de definição, é basicamente utilizar a tecnologia e as ferramentas que temos hoje em dia para desenvolver esse tipo de práticas de marketing de uma forma automatizada. Com isto, isto vem solucionar uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não perceberam. Era, nós, seres humanos, é que estávamos a ser umas máquinas. Nós estávamos a ser umas máquinas todos os dias. E como? A fazer copy-paste. Nós estávamos sempre a responder às pessoas da mesma forma, estávamos nós a editar e a colocar o nome da pessoa e a colocar, por exemplo, o nome da empresa, mas o e-mail que nós estávamos a enviar era o mesmo praticamente para toda a gente, e então o que nós estávamos a fazer basicamente é a nós a tornar-nos umas máquinas, e se calhar já vimos assim formatados da escola, que é de fazer tudo assim certinho, e de nós sermos de pré-formatados para seguir uma linha, parece que nos querem transformar numa máquina, e hoje em dia nós temos tecnologia para nos ajudar para fazer isso. E então, a ideia do Marketing Automation é deixar as coisas monótonas, aquelas coisas que são copy-paste ou aquelas coisas que são regulares. Por exemplo, fazer relatórios do marketing, que é para saber, ok, no final da semana o que é que aconteceu, o que é que foi bom, o que é que foi mau, o que é que eu posso colocar aqui no relatório para entregar à direção, para eles verem o que é que nós fizemos. Esse tipo de coisa, por exemplo, é algo que já entra
no Marketing Automation. E o que é que basicamente é a exportação de uma forma inteligente do que é que são os dados e tirar insights sobre o que é que dali nós conseguimos melhorar na próxima semana. Portanto, esse tipo de coisas é algo que tudo aquilo que seja... eu, por exemplo, eu sei de uma empresa muito grande em Portugal, aliás, de um clube de futebol. Um clube de futebol em Portugal, daqueles grandinhos, eles passam literalmente 2 dias por semana, a equipa de marketing, só a fazer relatórios. Okay? 2 dias gastos da semana só a fazer relatórios. E isso com plataformas fantásticas, tipo Salesforce e tudo mais. E porquê? Porque não tinham automatizado, não tinham feito a coisa de uma forma realmente inteligente, de forma que esses relatórios já venham feitos e depois nós só temos que colocar o nosso input no sentido de olhar para os dados e perceber onde é que nós ali conseguimos melhorar alguma coisa. E uma coisa que realmente o Marketing Automation vem reforçar é nós nos focarmos naquilo que está ali, que é as relações humanas. O que isto vem dar tempo, aquilo que nós normalmente depois que nós dizíamos, mas eu quero manter a minha relação pessoal com as pessoas. Sim, mas não tínhamos tempo para fazer isso. O que isto vem agora fazer é, eu agora vou ter mais tempo para ter chamadas com as pessoas, falar com as pessoas mesmo cara a cara. Isso é coisas que o Marketing Automation não vai substituir. Portanto, precisa disso. E então as relações humanas é algo que o Marketing Automation vem ainda de potenciar. Então vamos ver as práticas mais comuns que nós agora podemos encontrar com o Marketing Automation. Eu espero que aqui vocês consigam identificar algumas. Normalmente o Marketing Automation é muito utilizado, por exemplo, na questão de insights e de analytics, ou seja, nós conseguirmos tirar os relatórios que já nos dizem mais ou menos como é que as coisas estão a andar. Por exemplo, é muito vulgar no caso em Google AdWords, Facebook Ads, etc., nós termos uma série de relatórios que depois até podemos utilizar um dashboard de analytics que basicamente está a recolher aqueles dados de forma automatizada e que depois nós podemos ir vendo uma espécie de alertas que nos dizem atenção, estás a gastar demais e se calhar nós temos que meter um travão ali, temos que ver se o ROI das nossas ações estão a funcionar ou não. E então esse tipo de análise, alertas, por exemplo, nós recebermos alertas, quantas vezes não acontece em sites de clientes meus, por exemplo, em que nós recebemos um alerta a dizer que está a haver um ataque de bots ou simplesmente ataques de brute force, estão a tentar entrar nos websites e tudo mais, e nós depois recebemos esse tipo de notificação. Portanto, esse tipo de automatizações que nós podemos ir fazendo para nós não perdermos tempo a estar a monitorar se as coisas estão a funcionar todas bem ou não, é algo que nós podemos implementar. Outra coisa é a questão do conteúdo dinâmico que nós podemos colocar nas nossas landing pages, nos nossos websites, etc. E que nós não utilizamos tanto quanto devíamos. E é o facto de nós podermos ter as nossas propriedades web a modificarem-se mediante quem nos está a visitar. Isso não vai acontecer com toda a gente, obviamente, mas naqueles a quem nós sabemos de onde é que vem a fonte, por exemplo, receber um e-mail com informação sobre algum dos nossos produtos, por exemplo, de seguros. Houve alguém que, por exemplo, clicou na informação que tem a ver com seguros de vida ou alguma coisa assim desse género. E nós já sabemos, porque ele é nosso subscritor, já sabemos, por exemplo, que ele tem uma família ou algo assim. Nós podemos adequar essa página quando está a chegar com uma família e basicamente nós conseguimos ter lá uma imagem de uma família, já temos até um outro headline para adequar aquela pessoa que vem daquele link, porque já sabemos a fonte, portanto já pode ir com os UTMs na URL, para quem não souber o que é que eu estou a dizer, é tipo umas identificações, umas informações que nós colocamos na URL que identificam uma série de dados
que já vem no link, por exemplo, que nós sabemos que é o nome dele, eventualmente, sabemos, por exemplo, se é uma pessoa com família ou não, então essa informação já vai na URL e depois quando chega à landing page ela pode utilizar essa informação para já colocar uma imagem de uma família, colocar, por exemplo, um headline que tem a ver ou que impacte melhor aquela pessoa. Portanto, todas essas informações nós podemos automatizar, que nós nunca conseguiríamos fazer se fosse um para um e nós manualmente a tentar fazer isso tudo. Não dava. E hoje em dia nós temos de tentar ser mais produtivos com o nosso tempo. E para isso nós podemos utilizar estas tecnologias para melhorar essa capacidade de relevância, porque se a pessoa vê aquela informação, vê um anúncio e mediante aquele anúncio cai na landing page e vê uma página que foi feita, parece que para ele vai sentir muito mais interesse em saber mais e querer aprofundar aquele conhecimento. Portanto, é muito nessa base que nós precisamos de ver o marketing automation. Depois, na parte de marketing direto, que é o e-mail, que é aquele que é normalmente conhecido, normalmente associam o email marketing a marketing automation. Também aqui na Sendex Mail foi um bocadinho assim que começamos com a parte do email marketing e depois rapidamente nós começámos a ver, mas isto também já é marketing automation e já estamos aqui a implementar muitas dessas práticas, portanto vamos aprofundar mais aqui. E hoje em dia o marketing automation já tem muitos mais de canais que não são apenas a parte do e-mail, o SMS, etc. Já estamos aqui a ligar muitos canais, nomeadamente a ligação com as mensagens diretas, do WhatsApp, etc. Quantas empresas, e especialmente, por exemplo, no Brasil, quase tudo aquilo que se faz em termos de comunicação de forma direta é feito através do WhatsApp. Portanto, se nós quisermos ter esse tipo de abordagem, imaginem o que é vocês terem a necessidade de contratar não sei quantas pessoas de suporte ao cliente para tratar dos WhatsApps todos, porque há aqui uma coisa que é muito importante nós termos uma noção. O e-mail, quando é enviado, a nossa expectativa de resposta é muito mais alargado. Nós pensamos que vamos receber aquele e-mail para aí num dia. Temos ali uma latência que é, eu enviei o e-mail ou vou receber uma resposta à tarde ou no outro dia de manhã. Um WhatsApp não, um WhatsApp é imediato. Se eu envio um WhatsApp, eu quero ter uma resposta, tipo, no máximo em 20 minutos ou algo assim, senão eu vou pensar que não existe ninguém do outro lado. Ok? Portanto, mediante o canal, nós temos que tentar perceber como é que é a expectativa de resposta das pessoas. E, sinceramente, há aqui alguns canais que nós não conseguimos ter pessoas suficientes para responder a toda a gente. Portanto, se nós tivermos o SMS, a parte do WhatsApp, a mensagem direta, chatbot, nós não conseguimos ter pessoas suficientes para chegar a esta gente toda. Eu não sei se a Sofia está a tentar falar, mas está com o... Peço desculpa. Estava a dizer, o próprio Messenger do Facebook é cada vez também mais usado como canal direto de... Sem dúvida. E uma coisa que eu acho interessante é... quando é nos posts, eu não sei se vocês já viram, a maior parte dos anúncios, posts, etc., que nós vemos nas redes sociais, tem lá mensagens que são mensagens que basicamente é copy-paste, são pessoas que estão a responder àquilo em copy-paste a dizer, por favor, mais informações só por mensagem direta ou algo assim no Messenger. Para já eu acho aquilo horrível, porquê? Porque a pessoa quer ter a resposta imediatamente e acho que é uma perda, digamos assim, de engagement que eles poderiam ali ter e poderem ali até tirar uma data de dúvidas e eventualmente haver pessoas que nem sequer precisavam de fazer esse tipo de questões, eles podiam imediatamente interagir. Mas depois, porque também aquilo chega a ter um feed gigante sempre com a mesma resposta, o que é um bocado... sinceramente, lá está, uma automatização que é feita de forma manual e, para mim, contraproducente. Mas disse muito bem, Sofia, que é a questão de cada vez mais o Messenger também é um desses canais e pode ser utilizada uma primeira fase, digamos assim, de marketing automation. Um bom exemplo que nós temos em Portugal desse tipo de situação, não sei se vocês são clientes da Vodafone ou algo assim, mas existe cada vez mais a proliferação de um sistema de atendimento que eles têm, que é chamado do TOBi.
que não é muito bem visto por muitas pessoas, sem dúvida, porque não há ali aquele contacto com um ser humano que basicamente está-nos a ouvir e consegue solucionar. O que eu vos posso dizer é que muitas vezes eu já resolvi o tema através do Toby, que eu não consegui através do ser humano. E quem é que fica mais contente por resolver a situação? Sou eu. Eu quero é resolver o meu problema. Não me interessa se é com um sistema automatizado ou se é com um sistema de uma pessoa. Eu quero é resolver o meu problema. Então há aqui um mito também agregado às coisas, que é as pessoas querem aquele contacto humano, sim ou sim, e preferem isso. Sim, mas elas preferem resolver o problema. Se tiver ali uma pessoa que não sabe muito bem como é que há de fazer e tem que ir perguntar à direção como é que se faz, não sei o quê, isso não é assim muito produtivo. Continuando então aqui, nós temos também a parte dos bids automáticos e eficientes, ou seja, aqui já estamos a falar inclusive de programático, onde estamos a utilizar ferramentas que já estão a tentar encontrar qual é que é a nossa audiência mais específica para conseguir, por um valor mais aceitável, estar em determinados sítios. Quantas vezes eu fiz campanhas onde basicamente a ideia era conseguir estar num sítio de premium, como por exemplo New York Times ou The Guardian e tudo mais, por cêntimos, porque conseguimos encontrar ali algumas alocações que ainda não estavam vendidas e basicamente conseguimos estar em locais também premium, mas com valores bastante interessantes. Portanto, esse tipo de coisas, de abordagens, são coisas que nós manualmente não conseguiríamos fazer. Portanto, precisamos desta automação. A parte dos filtros também de segmentação, distribuição. Imaginem o que é, cada vez que vocês estão a receber uma lead, vocês manualmente ou pessoalmente vão ter que identificar a capacidade daquela lead de ser mais convertível ou não. Então, até essa parte da automação que nós podemos integrar vai-nos facilitar a vida e, acima de tudo, vai-nos render muito mais dinheiro, muito mais conversão. Porquê? Porque a pessoa vai rapidamente chegar lá. Acontece quantas vezes, por exemplo, numa questão de seguros, mais uma vez, porque é um tema que recentemente eu estive a dar essa formação. Imaginem o que é numa situação de seguros, a pessoa que está a pedir informações sobre o seguro a uma seguradora está a perguntar às outras todas também. Normalmente está a perguntar, olha, como é que fica, quais é que são as condições, etc. E aquilo é uma guerra, entre aspas, de quem é mais rápido. Porque a ideia é tentar dar-lhe rapidamente a informação, obviamente credível, que dê mais segurança à pessoa, etc. Mas também é uma guerra pela rapidez, porque a pessoa tem um problema ali, tem uma comichão que ela quer coçar, e basicamente nós precisamos de lhe tirar essa dor. E então precisamos de ser rápidos a lhe dar a informação que ela quer. O que é que acontece normalmente? As seguradoras enviam estas leads para os seus agentes, estão em vários escritórios por todo o país, e depois é quando eles têm a disponibilidade de ligar para essas pessoas e às vezes passa 2 dias ou 3 dias e ainda não contactaram a pessoa. E quando contactam, a pessoa já teve, entretanto, contactos com outros e a coisa já está em andamento. Ou seja, há muito negócio aqui que se perde porque não houve uma automação desse processo. Portanto, nós podemos enviar informação logo, mediante aquilo que a pessoa colocou no formulário, já podemos ter alguma informação que podemos iniciar aquela relação. Mais importante ainda, essa comunicação é feita por uma pessoa, não é a marca, não é por exemplo, a APPM que está a fazer esse envio. É, por exemplo, a Carla, aqui, presente da APPM, que está a enviar aquela informação. Não é a APPM instituição que está a responder naquele momento, mas sim uma pessoa dentro da organização que está a fazer aquele contacto. Até estes e-mails, por exemplo, que vocês receberam, tanto ontem como hoje, por exemplo, para poderem estar aqui, são automatizados. Lamento informá-los, mas não foi mesmo alguém que esteve ali a fazer aqueles e-mails que vocês receberam com a notificação e tudo mais, são e-mails que tiveram ali preparados, porque senão, coitada da Carla, não faria mais nada na vida que não fosse estar a preparar campanhas e tudo mais. Então, este tipo de coisas são algo que o Marketing Automation vem poupar tempo, para depois nós podermos fazer coisas onde somos mais ativos. Fluxo.
que é que são fluxos? Na parte do Marketing Automation é tipo a palavra que mais se ouve. São fluxos. O que é que são fluxos? Fluxos são tudo aquilo que nós pensamos para uma determinada conversa ou ação. Por exemplo, vamos imaginar, eu quero fazer uma mensagem de boas-vindas ou então uma campanha de nutrição de leads, ou seja, de melhorar a capacidade de conversão das leads. E então o que nós fazemos é, a pessoa enviou um pedido de informação, recebe logo automaticamente um e-mail a dizer, olha, muito obrigado pela sua resposta, trata a pessoa pelo nome, diz já alguma informação de que ela tinha colocado no formulário que pode ser relevante para lhe dar mais algum insight e depois diz, olha, eu vou já preparar uma proposta completamente personalizada para si, só preciso mais algumas informações e pede logo ali nesse processo. Então isso é uma primeira fase do fluxo. A seguir nós vamos ter regras que dizem basicamente o Marketing Automation funciona à base de uma regra ou neste caso de condições que se chamam if, then, else. Basicamente é o quê? É se aconteceu determinada coisa, então vai fazer determinada ação. Ok? Portanto, a maior parte das automações, coisas assim que vocês veem a decorrer, funcionam através destas regras, que é if, then, else. E isto passa em todas as plataformas, não é uma coisa só de uma ou de outra, não. Normalmente é assim. Desculpem, mas a Siri aqui está a interromper-me. Não estou a falar contigo. E então o que nós temos aqui que tentar encontrar é quais é que são as melhores regras para fazer com que depois não aconteçam os tais de perigos que depois mais à frente eu vou falar. Agora, eu tenho um exercício para vocês que podem fazer enquanto nós estamos aqui a ter esta nossa conversa, ou podem fazer posteriormente, mas é uma coisa que normalmente vos tira esses receios que vocês possam ter em relação ao Marketing Automation, que é como é que nós vamos fazer isso sem perder a tal empatia com o ser humano. No fundo é nós termos uma lista de coisas que nós normalmente fazemos todos os dias ou de uma forma regular. Sim, Catarina, vamos depois disponibilizar depois a gravação do webinar. Não se preocupem que depois vão ter essa gravação. Mas o que era interessante, por exemplo, de estar aqui presente, era também que vocês pudessem utilizar isto para falarem comigo em tempo real e tirar aqui algumas dúvidas. Portanto, se houver essas dúvidas, por favor, vão colocando aí nas perguntas e depois nós respondemos. O que é que nós aqui podemos fazer? É fazer uma listinha de todas aquelas coisas que nos tiram tempo da nossa semana e que nós poderíamos aproveitar a tecnologia para fazer isso. E provavelmente, se nós fizermos depois o cálculo de quanto tempo nós vamos poupar ao longo do ano, vocês vão ver que é quase tipo um mês de trabalho ou coisa assim que nós estamos a poupar simplesmente por automatizar coisas. Portanto, é isso que nós precisamos de fazer. Então, a dona Antónia vem aqui nos perguntar que realmente, mas como é que nós podemos fazer isso, mas sem estar a duplicar-nos e a termos, no fundo, clones nossos a serem aqui reproduzidos em tempo real. Então, e a forma de nós conseguirmos fazer isso, eu vou aqui deixar um pequeno, só um bocadinho que a Siri agora aqui no meu computador. Só um bocadinho, não quero. Não quero. Pronto. Estas tecnologias também têm destas coisas, mas enfim. Então, vou deixar só aqui um pequeno incentivo para nos seguirem até ao final, que realmente eu vou depois dar-vos uma pequena fórmula de como é que nós o podemos fazer, ou seja, nós não ficarmos a ser, de certa forma, clones e como é que nós o podemos fazer de uma forma mais personalizada. Mas antes vou falar um bocadinho da questão dos perigos. Que é que perigos é que o Marketing Automation também nos traz? Por exemplo, um dos que mais se sente por parte das pessoas é a parte do contexto. O que é que sucede? Por exemplo, quando houve a situação do Covid. Quando houve o Covid, eu não sei se vocês já ouviram falar disto do Covid, não sei, é uma coisa presente ou não entre vocês, mas houve aqui realmente uma pandemia, aqui há um tempo atrás, e realmente o que sucede é, havia muitas empresas
que enviavam mensagens a dizer, por exemplo, aproveita o tempo lá fora, vá aproveitar para viajar e para fazer isto e aquilo, e nós estávamos no meio de uma pandemia, aquilo soava tão mal. Ou seja, como por exemplo haver agora uma guerra na Ucrânia e de repente nós estarmos a receber coisas como por exemplo, vá viajar para a Ucrânia, excelente país para ir visitar neste momento, ou seja, coisas assim desse género, ou então coisas joviais quando acabou de acontecer uma coisa que comoveu um país, por exemplo, alguém que morreu que era muito importante no país ou alguma coisa desse género. Então, o que é que isto significa? Quer dizer que se nós automatizamos muita coisa, mas depois não temos atenção ao contexto de como é que ele poderá ser visto, vamos ter graves problemas, vamos ter problemas muito complicados e depois estarmos a enviar mensagens que a marca se sente desconectada com aquilo que está a acontecer em determinado momento. A parte do sentimento também, que é, por exemplo, hoje em dia as marcas também têm que ter algum cuidado para quando se envia, não sei se vocês já viram vídeos de sketches que basicamente estão a ser feitos com a questão de que hoje em dia, com a questão do politicamente correto, nós dizemos alguma coisa e de repente somos imediatamente mal interpretados porque estamos a ofender uma franja da população e isso com uma marca pode ser realmente complicado, porque nós estarmos a enviar alguma coisa que estamos numa brincadeira, por exemplo, e de repente pode ser visto de mal forma e ferir de suscetibilidades. Portanto, temos de ter cuidado com essa forma de comunicar. O canal também. Quantas vezes, por exemplo, uma automação que acontece regularmente, e é vocês colocarem posts nas redes sociais, que são todos iguais, porque depois vocês podem replicar e dizer eu quero nesta rede social. Só que o problema é que em algumas redes sociais os links não funcionam. Por exemplo, em Instagram, link não funciona. Então tem que se dizer, olha, vá à bio, coloca-se o link na bio e depois tem lá um Linktree ou uma coisa qualquer onde os links depois estão lá visíveis. Esse tipo de automação, por exemplo, depois não vai correr bem em termos de colocar essa informação dessa forma e todas as redes sociais estarem com a mesma informação. Outra coisa, por exemplo, automatizada é o formato dos posts. Por exemplo, eu no LinkedIn eu tenho os posts agora que estão a ter um bocadinho mais de adesão, é por exemplo aqueles sliders é tipo de PDFs, que basicamente nós temos ali a dar uma certa apresentação. O mesmo tipo de conteúdo, se eu colocar no Instagram, para além de não poder ser um PDF, tem que ser em imagem, tem que ter umas dimensões também diferenciadas, que é para aquilo depois bater certo. E as marcas às vezes nem ligam para isso, tipo, colocam tudo igual, olha, é todas as redes a aparecer a mesma coisa. Vou-vos dar um exemplo muito claro de como uma automação, entre aspas, que não foi bem automatizado, mas é quase a mesma coisa, mas, por exemplo, as redes de retail, por exemplo, os grandes supermercados, são notórios por pegarem os flyers que eles têm, cortam aquilo em pedacinhos e enviam por e-mail. A imagem, tudo a imagem. Ou seja, não tem texto, não está feito para ser um e-mail, mas eles pegaram naquilo que era um flyer, transformaram em imagem, cortaram os pedacinhos, vá lá. Não tiveram, e isso não tem eficácia. Então, os canais também são muito importantes para nós que termos esse cuidado. Deixa-me só ver se não estou aqui a passar da hora. Se me permite, só agora também a título de exemplo, aquilo que está a dizer, que é de facto muito interessante, e no exemplo do retalho, o Continente agora, e eu creio que terá uma base de automação grande, tem um sistema novo que é o envio dos folhetos personalizados. Ou seja, com base naquilo que são as compras, não é? E, portanto, isto tem a ver com ter conhecimento e informação sobre o consumidor, eles fazem o folheto em função daquilo que são os gostos das pessoas. Por isso é muito interessante aquilo que está a apresentar. Não, sem dúvida. É que é uma coisa que, infelizmente, não há muitas marcas que tenham esse cuidado, que é, vamos aqui enviar alguma coisa que seja relevante realmente para as pessoas e mediante, por exemplo, esse tipo de informação seria quase impossível uma equipa de seres humanos estar a fazer. Isso é uma coisa que só via automatizado é que nós temos esse tipo de possibilidade de personalizar esse tipo de informação. Portanto, mais uma vez, temos mesmo que adotar este tipo de tecnologias.
Em termos da jornada em que o cliente se encontra, por exemplo, uma pessoa que ainda está a pensar em ter um produto ou serviço que nós estejamos a vender, não é o mesmo que uma pessoa que já é muito conhecedora. Por exemplo, vocês aqui, alguns de vocês já estão muito por dentro do que é Marketing Automation e estão aqui a apanhar uma seca do meu lado. E existem os outros que ainda estão a tentar captar o que é realmente isto, se tem mais valia, tudo. Este tipo de abordagem, neste momento, estão todos a seguir pela mesma apresentação. A mesma coisa acontece, por exemplo, nos websites, muitas vezes, ou na comunicação que nós estamos a fazer, e colocamos toda a gente no mesmo saco, quando não deveria. As pessoas estão em diferentes estágios. E isso só se consegue fazer através de regras de automação para nós percebermos quando é que isso acontece. Eu, por exemplo, quando estava a trabalhar numa empresa de performance, numa multinacional francesa chamada Quanco, o que é que nós fazíamos? Nós conseguíamos identificar que a pessoa que tinha visto o e-mail depois era a mesma pessoa que estava a ver, por exemplo, através de um dos nossos afiliados, um banner que nós tínhamos colocado dentro do website, assim como era o mesmo que estava depois no iPad a ver uma outra identificação, uma outra informação que nós tínhamos. E o que é que nós conseguíamos fazer? Conseguíamos fazer uma espécie de storytelling da informação, ou seja, ele começava a ver uma coisa que lhe tinha captado a informação, a seguir ele iria receber uma informação que não era a mesma. A maior parte dos anúncios que nós vemos normalmente são duplicados, ou seja, vemos sempre a mesma coisa, o que é um bocado esquisito. E então ele vai complementando a informação ao longo do tempo. E então a pessoa vê aquilo quase como um storytelling. Vai-lhe dando mais info. Depois, uma das coisas, por exemplo, que nós agora fizemos para um cliente de experiências de turismo, uma coisa que nós fizemos agora, que resulta muito bem, é ter uma newsletter evergreen. O que é isso? Basicamente é uma newsletter que, em vez de eles estarem preocupados em ter uma newsletter todas as semanas, eles têm uma que deixam em modo automático e as pessoas têm todas a mesma experiência, sejam elas a entrar agora ou que entram daqui a um mês ou 2 meses. E então essa newsletter é evergreen, porquê? Porque está sempre a informar, é sempre atual, ou seja, não temos lá coisas que só funcionam naquele período de tempo e espaço, e que vai adicionar informações sobre porque é que aquela empresa era interessante para vocês fazerem uma experiência de turismo, etc. Porquê? Porque é como as companhias aéreas, os voos estão lá sempre, não há sazonalidade, entre aspas, e então nós conseguimos ter esse tipo de impacto. E imaginem o tempo de que vocês poupam, não ter que andar a pensar, e agora vou fazer uma newsletter para esta semana, o que é que eu vou meter de conteúdos? Não, aquilo já está tudo feito, já tem 1 a 2 anos de conteúdo feito, não precisam se preocupar com aquilo, só têm que ir analisando os resultados e ver o que é que podem melhorar. Localização também, é a cultura e as especificidades de uma região. Por exemplo, comunicar para o Porto não deveria ser a mesma coisa comunicar para Lisboa. As pessoas são diferentes, gostam de outro tipo de abordagem. A mesma coisa, por exemplo, Espanha é um país que, quando eu estava a fazer campanhas para lá, eu sabia, por exemplo, que para a zona basca eu tinha que falar em basco. Ou seja, não podia colocar informação que seria, por exemplo, em espanhol, que eles iriam, de certa forma, não gostar muito. A mesma coisa na Bélgica, tínhamos que colocar Flemish em termos de comunicação, ou seja, para que realmente as coisas funcionassem. Linguagem, a parte do tom de voz de marca também muitas vezes influi, porque aqui o que é que sucede? Por exemplo, às vezes nós vemos uma espécie de transmutação da marca, que é, a marca é uma coisa, por exemplo, vamos imaginar num e-mail, muito institucional, muito giro, etc. E depois no TikTok estamos lá a fazer umas coisas e a falar no Tocato lá, etc. E isso transmuta a marca de uma certa forma que às vezes dilui o poder que a marca tinha em termos, digamos assim, de impacto. Porquê? Porque a marca deveria ser, de certa forma, transversal a tudo,
e nós sabermos que realmente há ali certas coisas que soam a estranho em determinados canais. E então nós temos que tentar ter isso também em conta. Geracional também, ou seja, nós sabermos que quando estamos a falar com uma pessoa da geração Gen Z, por exemplo, da minha filha, ou algo assim, ou os millennials, ou os boomers, é completamente diferente. E então nós, sabendo disso, temos também que abordar essas automações de uma forma simples. Por exemplo, Gen Zs, por exemplo, não gostam de falar por telefone, ou algo assim. Então nós temos que ter que, na mensagem que nós enviamos, por exemplo, à pessoa, sabendo disso, nós já não vamos propor a fazer uma chamada. Eles não vão querer uma chamada, vão querer falar por mensagem ou enviar um e-mail, por exemplo, não querem falar com pessoas. Então o que nós fazemos é modificamos a mensagem mediante a sua geração. E podemos dizer, ok, então o canal preferido deles é o WhatsApp ou o Telegram ou alguma coisa, então colocamos os links para lá e não para fazer uma chamada. A mesma coisa com os nichos, ou seja, quando nós sabemos que estamos a falar para um determinado nicho, falamos de uma certa forma do que para outros. Quando nós não levamos isso em conta, há um risco muito grande de perder aquela ligação. E aí sim as pessoas vão achar, isto aqui não foi enviado por alguém com, com cabeça. Isto foi automatizado, foi alguém que fez um copy-paste, toma lá e está feito. Não, nós precisamos de entender para quem é que nós estamos a comunicar e isso ser embutido na parte da automação. Nós temos que fazer... É como... Imaginem o que é vocês estarem a fazer uma espécie de mapa do tesouro, onde vocês vão colocando as cruzinhas todas a todo o lado, e é isso que se está a fazer com o Marketing Automation, é fazer um planeamento todo. Eu, por exemplo, para uma automação relativamente simples, que só tem 3 follow-ups, eu fiz um Excel que tem para aí 3 folhas, uma coisa assim, só de basicamente de triggers que podiam confluir e podiam basicamente bater aquilo tudo. Então, dito isso, não quer dizer que seja uma coisa muito fácil, mas também não é assim tão complicado quanto isso. É só basicamente utilizar pensamento analítico, onde eu sou péssimo, confesso, mas eu forço-me para isso porque eu gosto muito da criatividade que aquilo também transmite, de nós podermos imaginar toda a jornada e potenciais conversas que dali poderiam advir. Por último, a parte do placement, que é muitas vezes nós estarmos a colocar um anúncio ou uma comunicação onde depois vai bater com informação que não tem nada a ver. Por exemplo, uma notícia de uma guerra ou uma coisa assim muito mais leve, como a questão de uma notícia das Kardashians, e nós estamos ali com uma coisa para seguros. Ou seja, não faz muito sentido, aquilo não bate. E então é esse tipo de coisas que nós temos que ter em atenção. Eu agora vou avançar se calhar um bocadinho mais rápido, que eu estou a ver que o tempo está a terminar. Vamos abordar então a parte do elefante na sala. Eu gostava que vocês pudessem me dar algumas ideias aqui na caixa de mensagens, ou seja, no chat, de qual é que vocês consideram ser o maior risco da automação de marketing. Ou seja, onde é que vocês veem que normalmente a automação de marketing é mal vista ou que as pessoas notam mais facilmente que é uma automação? Se puderem ir colocar nas mensagens, eu agradecia para ir vendo aqui se realmente vou bater mais ou menos todos bem ou não, ou se eu estou a tomar ilações. Ok. Certo. Exatamente. Bom, Alexandra, também depois vou Reforçar aqui o realmente convite aqui abordar. para convidar Ok. as pessoas que estão a assistir para participarem nesta atividade, neste Folha de desafio. Já temos contexto. aqui Rui. Folha de contexto, ok. Mensagens do dia da mãe. Exatamente, exatamente. Isso e, por exemplo, do Valentine's Day, quando a pessoa já não tem a outra metade, por exemplo, também não calha muito bem, coisas assim desse género. Claro que há sempre coisas que seriam impossíveis de nós sabermos, a não ser que a pessoa tenha comunicado alguma coisa ou que nós desejamos alguma coisa desse género. Mas realmente, algumas mensagens para o exatamente, exatamente, sem dúvida.
O que sucede também é que há aqui a falha de contexto e, acima de tudo, aquilo que muita gente, eu julgo que acredita, e por isso é que existe esse mito, que é a parte de que nós perdemos aquela capacidade de realmente sermos humanos, ou de nós pensarmos que é um robô que nos está a responder. Porquê? Porque a nossa imagem, quando nós notamos a questão de automação, é o chatbot. Quando nós pensamos em automação, normalmente pensamos, é um chatbot, aquilo é automático, está-nos a responder às coisas, os e-mails que nós às vezes recebemos parece também uma coisa automatizada, e então o maior risco, sinceramente, não é de pensarem, por exemplo, que é uma coisa automatizada ou robotizada nesse aspecto. O problema é não ter relevância e, conforme disse aqui realmente a Alexandra, não responder à dor da pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer é, apesar de nós, quando estamos a construir as mensagens para as automações, nós temos de ter o cuidado de pensar em todas as potenciais contextos em que aquilo vai ser visto. Portanto, muitas vezes até a questão, e é uma coisa que eu tenho notado cada vez mais em empresas ao longo do mundo, é que cada vez mais as empresas estão a sair daquilo que poderão ser datas complicadas. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em termos de mensagens e tudo mais, havia muito aquela questão, por exemplo, nas redes sociais, de fazerem o dia do. Hoje é o dia de não sei quê. Hoje é o dia de não sei quê. Havia muito essa questão das marcas que estarem a falar hoje é o dia da mulher, hoje é o dia do homem, etc. E também daquelas questões que é tipo o dia da luz, não sei o quê. Ou seja, havia sempre aquela coisa de fazerem esse tipo de menções. As marcas estão hoje em dia a sair disso, precisamente para tentarem evitar de causar aqui suscetibilidades que não têm noção. Por exemplo, eventualmente nós enviarmos uma mensagem porque é o dia do gatinho ou do pet, e de repente morreu o animal e nós estamos agora a impactar de uma forma que pode machucar a pessoa. Portanto, é tentar sair um bocadinho desse tipo de mensagens automatizadas dessa forma, deixamos isso para a parte humana. Deixamos isso para se a pessoa, por exemplo, o José Alberto, ou a Carla, ou a Sofia, ou algo assim, tiverem a fazer esse envio, ser ele a fazer esse envio e não propriamente uma automação a tomar essa iniciativa. Portanto, o que a pessoa realmente quer do outro lado é resolver o problema. Quando nós estamos a comunicar ou a querer uma informação, um contrato, saber quanto é que custa, saber essas coisas todas, nós só queremos é saber isso. Não escusam de estar ali a tentar fazer. Nós queremos as respostas às nossas questões. Portanto, se nós conseguirmos facilitar isso com um sistema automatizado, as pessoas até agradecem. Até acham, olha, em vez de eu estar aqui à espera 10 minutos, 20 minutos para resolver isto, eles resolveram neste espaço de tempo. É muito mais interessante. Portanto, acho que passa um bocadinho por aí. Depois, pronto, facilitando a vida. Então, a dona Antónia, aqui vamos lá, finalmente, para a parte que eu acho que faz sentido, que é como é que nós podemos fazer crescer o nosso negócio de forma exponencial. E o que eu vos posso aqui manifestar, e depois eu posso demonstrar um bocadinho mais em detalhe como é que se pode fazer isso, mas a solução está no mix entre a automação e interação humana. Ou seja, se vocês já alguma vez viram aqueles combates de luta livre americana ou coisas assim, aquilo basicamente é tipo, estão dois ali a lutar e depois está um amigo ali do lado, eles batem a mão e entra o outro e andam ali durante 10 minutos a fingir que estão a lutar. E depois, no final, há um vencedor que normalmente é tipo o mal da fita, que é para toda a gente ficar com raiva. E pronto, essas coisas acontecem. O que isto sucede é que existe um tag team. E então, uma boa automação para funcionar tem que haver um mix entre uma mensagem que é automatizada, que está na parte onde é monótona e que basicamente é sempre repetível, e então aí é a parte automatizada que está a funcionar,
Depois tem a parte humana, que é, por exemplo, vamos imaginar que é uma lead que pediu mais informações sobre uma experiência que vocês estão a ter em termos de turismo para os turistas em Lisboa. A pessoa pediu informações sobre aquilo. A primeira mensagem que ela recebe pode ser uma coisa completamente virada para dar mais informações e a dizer: olá, eu sou o João, eu vou enviar-lhe uma mensagem personalizada sobre este tipo de conteúdo, mas já agora, enquanto eu preparo isso, veja já estas informações sobre esta informação. O que é que acontece? Nós podemos ter follow-ups já preparados que vão parar automaticamente se a pessoa responder. Porquê? Porque, mais uma vez, para prevenir que haja uma situação incongruente, que é a pessoa já respondeu a dizer qualquer coisa, tipo, mas eu gostei mais disto, e de repente recebe uma mensagem automatizada que ainda está a tentar puxar mais informação sobre aquilo, ou seja, não faz sentido, aquilo ali é uma desconexão. Então o que é que nós temos que tentar fazer? Nós temos que colocar automações, ou seja, temos que colocar triggers que quando a pessoa responde, ou quando ela faz alguma coisa, ou quando vem um conteúdo determinado, nós ou paramos a automação ou mudamos para outras automações. Que é para dar tempo à pessoa humana, o vendedor neste caso, conforme disse a Alexandra, em termos do salesperson neste momento, tem que ter essa capacidade de poder analisar aquilo e depois até pode fazer uma coisa gira, que é no próprio CRM, muda, por exemplo, aquela menção de ele ser um prospect para ser realmente uma lead ou ao contrário. E basicamente a partir daquele momento entra num outro tipo de automação. Porquê? Porque já respondeu, já viu que existe interesse e então a partir dali é diferente. Então tem que haver ali sempre um elemento humano que faça essa ligação. Mas agora imaginem a quantidade de tempo que, por exemplo, um agente de seguros no final do dia de repente vê aqueles pedidos todos respondidos e pessoas que responderam a dizer: isto interessa-me, eu gostava de saber ainda mais sobre isso. Então ele só vai dedicar tempo a responder àqueles. Os outros vão ser acompanhados posteriormente nos outros dias pela automação e não por ele. De repente ele que tinha uma carteira, por exemplo, de 500 pessoas, de repente ele vai ter 2.000. Porque ele vai conseguir lidar com essas pessoas todas. Então, basicamente, é esse detalhe que nós podemos fazer. Como é que isto funciona, então? Imaginem que isto é como se fosse vocês conduzirem e, de repente, vocês chegam a um sítio para estacionar e carregam naquele botão que hoje em dia existe em alguns carros, que o carro é que estaciona por nós. Portanto, nós poupamos ali imenso trabalho, enquanto isso estamos a ver as mensagens no telemóvel, a ver quem é que nos respondeu, etc. Estamos ali entretidos com outra coisa. Então, basicamente, com a automação feita de forma correta, é basicamente isto. Para que as automações funcionem, nós precisamos de dados. E isto é a primeira fase, é aquilo que nós temos que pensar logo de início, é quais é que são os dados que eu preciso para fazer estas automações funcionarem? Num formulário, que dados é que eu preciso que as pessoas coloquem? Esses dados vão cair aonde? Em que campos? Eles vão, por exemplo, um cliente meu agora há pouco tempo, ele tinha as datas feitas em texto. Ou seja, a pessoa preenchia aquilo, os dados eram colocados na plataforma como se fosse um campo de texto. Ora, isso não funciona para fazer automações. Porquê? Precisamos de datas concretas, precisamos de um campo de data que realmente a plataforma consiga identificar. Isto é o dia 13 de maio de 1900 e tal, que é para depois enviar, já agora é porque é o meu dia de aniversário, já agora ficam todos a saber, se me quiserem enviar uns presentinhos e tal, dia 13 de maio, dia da Nossa Senhora, ok? É fácil de perceber. E então, quando nós colocamos isso como data, se eu escrever como texto, ou tiver na base de dados como texto, eu não posso enviar uma mensagem, por exemplo, de aniversário. Ou algo assim. Então, esse tipo de informação, como nós captamos os dados, é mesmo muito importante. A outra parte é os fluxos e as regras, ou seja, mediante os dados que são captados, ver se
pode ser feito por uma automação ou tem mesmo que ser um ser humano. Por exemplo, se houver uma coisa que ela disse na mensagem que pode ser automaticamente respondida, então é um sistema automatizado, poupa-nos tempo, já foi enviado. A parte dos triggers, que é mediante as keywords que nós tivermos lá, ativam-se ou não os fluxos dessas mensagens. Ou seja, temos que ver como é que nós podemos ativar essas. Eu vou-vos dar aqui depois alguns exemplos. Em termos de CRM, convém ter mesmo um CRM sempre. As folhas de Excel já não funcionam para fazer automação, ok? Se bem que com algumas ligações hoje em dia com plugins no Google Sheets, usam aquilo também como base de dados. Eu não gosto muito de utilizar isso porque eu prefiro uma coisa que vai sendo realmente atualizada em tempo real e não através do Google Sheets, mas pronto, se for o caso também dá. Mas é vital realmente para a automação estar a funcionar, ter realmente ou um CRM ou um DSP que realmente esteja a funcionar corretamente. A emissão devem ser sempre ativadas com triggers, de forma que basicamente há uma ação que acontece, tipo a pessoa preenche um formulário ou foi a uma determinada página e isso despoleta uma mensagem automática, mas também nunca se esqueçam de meter o fim das automações. Ou seja, se aconteceu isto, terminar a automação. Porque senão é aí que ocorrem os maiores erros. A parte também dos budgets, quando estamos a falar da parte de PPCs e coisas assim, ou seja, terem as plataformas a fazer campanhas, também estabelecer os níveis de investimento necessários também é muito importante, e também, e finalmente, a parte de atingir os objetivos. Não apenas os KPIs de sucesso, mas também todo o potencial que também podemos estar ou não a prejudicar a marca. Portanto, isto seriam basicamente as regras de como é que nós poderíamos colocar as automações a funcionar nessa medida. E agora, só muito rapidamente, onde é que nós podemos aplicar isto? Para ver se nós nos entendemos em termos daquilo de como é que nós o podemos efetuar. Então, basicamente é na análise das tarefas, aquela lista que eu vos pedi para vocês preencherem, naquele momento, vocês vão, ao concluir essa lista de tarefas, vocês vão ver quais é que são ou que podem ser feitas de alguma forma similares. Aí vocês destacam onde é que a tecnologia pode dar uma oportunidade. Por exemplo, o Gmail consegue-me fazer isto, já tem lá mini templates que eu posso originar aquilo e mediante a resposta da pessoa, o próprio Gmail faz a autorresposta daquela informação. Na parte da criação, por exemplo, desenvolver uma ou duas, não tentem logo fazer tudo, logo, agora vou fazer uma ultra automação, não, comecem pelas coisas simples, não compliquem, comecem por aquelas coisas que basicamente vos pode tirar muitas horas semanais, como por exemplo os follow-ups das propostas. Quando alguém chega e pede uma proposta para, por exemplo, ou neste caso pede informações para ser associada à PPM, já agora gostava que todos vocês ponderassem isso, que é para ajudar a nossa associação realmente cada vez mais. Mas quando isso sucede, nós poderemos ter automaticamente um follow-up que basicamente vai dando mais informação ou pergunta se há mais informação que possam receber ou alguma coisa que tire tempo às pessoas que realmente estão a dedicar o seu tempo para fazer ações mais produtivas. Depois há uma fase de teste, que é aqui que depois num ambiente controlado vocês tentam ver se realmente está a funcionar ou se há ali alguns problemas que possam dar uma má imagem para a marca, portanto têm que efetuar essa vertente de teste e depois finalmente a sua aplicação, sabendo que depois vocês têm que de vez em quando dar uma olhada para ver se as automações ainda fazem sentido, que é para evitar aquelas coisas que estavam a acontecer, que eu vos tinha mencionado, por exemplo, haver uma guerra, haver uma pandemia, etc., e aquilo de repente acontecer esse problema, ou um sismo em algum lado, e depois nós estarmos a enviar essas mensagens, convém de repente termos esse cuidado. E quase para terminar, a dona Antónia está aqui a pedir realmente para vocês se lembrarem do if then else, que é realmente nós termos estas regras sempre presentes, porque depois aqui começamos
a ver o esquemático, eu não gosto logo de mostrar assim estes formulários assim grandinhos, ou estes mapas, porque depois as pessoas olham para isto e começam logo a revirar os olhos e do género, e o quê? Eu vou ter que andar a olhar para isto. Mas isto são mapas que, se vocês forem ver um a um, faz todo o sentido. Basicamente é tipo, se acontecer uma coisa assim, tem que haver esta resposta. Se ele não abriu a mensagem, se calhar enviamos uma outra. Se ele já abriu ou respondeu à mensagem, então aí se calhar pausamos ou fazemos com que ele vá para outra automação, coisas assim desse género. Então é por isso que eu estava aqui a mencionar que existe o if, then, else nessa medida. Aqui, por exemplo, um exemplo de automação de lead nurturing, que normalmente para nós conseguirmos converter mais leads, é sempre num sentido de tentar, para já, ser muito rápido. Para quem trabalha em performance marketing sabe que numa situação de lead estamos a falar de minutos. Se por cada minuto que a pessoa não recebe a resposta, o nível de conversão baixa gigantemente. Portanto, se vocês quiserem ser efetivos, rapidez é essencial. E isto é, por exemplo, um exemplo do que poderiam fazer para realmente conseguir ter mais conversões a esse nível. E deixo-vos aqui, então, estes contactos e também para depois aqui poder, eventualmente, se vocês quiserem fazer aqui só um exemplo no Excel de como é que nós poderíamos introduzir uma automação, mas é relativamente simples. Conforme disse a Sofia logo no início, tem aqui os meus contactos, podem fazer aí o scan do QR e vão diretamente à minha página de LinkedIn, onde sou muito ativo, e portanto se quiserem tirar questões e tudo mais, podem fazê-lo lá, mas acima de tudo estou aqui disponível agora para as perguntas e respostas. Eu espero não ter sido demasiado longo, acho que já passei da hora, mas pronto. Foi o que deu. Muito obrigada ao Rui Nunes e também Obrigado. à Dona Antónia por esta excelente apresentação. Acho que ficámos aqui com uma noção muito clara, sobretudo sobre o potencial daqui do Marketing Automation. Eu aproveitava, antes de passar aqui a palavra à plateia, às pessoas que nos estão a ver, apenas para dar uma resposta um pouco mais detalhada, uma questão que foi colocada aqui sobre o envio desta gravação, e a informação que eu tenho é que a APPM irá fazer chegar esta informação, creio que 30, 60 dias, há de ser por aqui. Sim, confirmo, confirmo, Sofia. Nós depois iremos enviar a gravação deste webinar, tal como fizemos com os outros, a posterior, entre 30 a 60 dias a gente envia. E depois também mais tarde vão ficar disponíveis no nosso canal do YouTube. Portanto, tem sempre a possibilidade de um lado ou do outro. Eu então, antes de passar aqui a palavra e dar aqui algum tempo às pessoas pensarem no que é que eventualmente querem perguntar ao Rui, gostava só de dizer que eu tive muito tentada várias vezes a interrompê-lo, não interrompi mais, tive que me estar aqui a conter, porque realmente eu estava a ouvi-lo e estava a aflorar imensos exemplos relacionados com a questão do turismo, não é? Porque realmente foi, como todos sabem, um setor que se rendeu completamente às novas tecnologias, a distribuição mudou para sempre e, portanto, as dinâmicas de vendas e mesmo de pontos de contacto com o cliente são completamente distintas. E por isso, estas questões que o Rui falou várias vezes, eu esteve aqui tentada sempre a olhá-los para esta realidade, que é a realidade que eu conheço melhor, que é aqui a questão do turismo. E, portanto, realmente, a verdade é esta, é que se diz que o turismo é uma indústria de pessoas para pessoas, e eu concordo, há aqui um nível de humanização muito grande que é necessário, mas também é verdade que há uma série de tarefas, sobretudo as pessoas que estão nos back-offices das agências de viagens, dos hotéis e por aí fora, de facto que tiveram a vida delas muito mais facilitadas desde que houve uma série de procedimentos que passaram a ser feitos de forma automática, não é? E não tiveram que ter a intervenção humana, deixando espaço para que as pessoas pudessem fazer aquilo que as máquinas, os robôs, os chats não conseguem fazer, que é, de facto, humanizar aqui a relação com o cliente. Era aqui esta nota que eu queria deixar, Rui.
Não, sem dúvida. Realmente o turismo, quando é bem aplicado, ou seja, o que eu quero dizer, a automação no sector do turismo, quando é bem aplicada, é fantástico porque vai mantendo, mesmo para as pessoas que ainda não estão naquele momento para tirar férias, mas estão interessadas em determinada experiência ou destino, faz todo o sentido de ir alimentando com mais informação para não perder aquele inicial estágio, digamos assim, de interesse. E permita-me dizer-lhe o seguinte, eu fui durante alguns anos responsável de marketing de uma cadeia de hotéis e uma das minhas funções, eu claramente acompanhei a transição do offline para o online, acompanhei a criação do site, da newsletter e identifiquei-me completamente com aquela questão que falava há pouco, porque eu de facto perdia muito tempo da minha vida a pensar quais eram os hotéis, portanto, que sairiam na próxima newsletter, qual era o tema, e de facto tem toda a razão, perdia-se mesmo muito tempo com isso. Não, e uma das coisas, por exemplo, também dá para fazer, já agora, enquanto nós vamos falando, por favor, vão colocando aí as questões que vocês forem tirando. Mas, por exemplo, uma das coisas que realmente se aplica bastante bem é, vamos imaginar este caso do webinar. Nós agora temos o webinar, tivemos inicialmente determinado tipo de mensagens que podemos programar, que é tipo enviar a informação com os links do webinar ou com o calendário. Depois temos um de alerta. A seguir nós podemos ter, por exemplo, uma mensagem de obrigado. A seguir nós temos, por exemplo, vamos imaginar que tínhamos um tema, podíamos aprofundar mais. Neste caso não é o sentido da APPM, mas imaginem que agora estávamos a tentar vender os serviços deste tipo de circunstância e depois mais à frente iríamos dar ainda mais informação como é que se fazia um determinado, por exemplo, automação para determinados sectores, se vocês tivessem colocado na inscrição qual é que era o sector que vocês estariam a fazer. Isso tudo pode ser um processo que vocês colocam desde o início já programado, tira-vos esse tempo todo, ou seja, já tem aquilo, uma espécie de templates já feitos, depois vocês colocam isso e podem ter 10, 15 webinars a decorrer ao longo do ano e estão a fazer com isso uma espécie de captação de clientes e a fazer o enrollment deles no vosso sistema e tudo automatizado. Até temos uma empresa que é de landing pages, que não é Unbounce, é uma outra bastante conhecida de plataforma de software as a service de landing pages, que eles fazem tipo webinars que já estão até gravados, gravar um webinar, e depois estão sempre a lançá-los como sendo novos, e basicamente aquilo já está tudo programado e depois a seguir eles vão comunicando isso através dos processos. Então eu acho isso bastante interessante e que vocês podem automatizar, por exemplo, como captação de novos clientes. Isto no caso de serviços ou de produtos de software as a service. Agora, coisas de produtos, por exemplo, coisas que podem automatizar. Muitas vezes na questão dos produtos existe aquela pedidos de informação sobre se o produto faz isto ou aquilo, ou se é bom para pessoas que têm alergias, não sei o quê. Mediante esse tipo de coisas, mediante esse tipo de keywords que aparecem nos e-mails, vocês podem programar basicamente essas respostas e dar, por exemplo, perguntas frequentemente respondidas, por exemplo, que já respondem um bocadinho àquilo, e aí facilitar a vida à pessoa. Mas para todo o efeito, sempre o elemento humano ali disponível para caso a pessoa realmente de querer uma resposta mais personalizada. Isso é essencial. Aqui a tecnologia, mais uma vez, a ideia é a tecnologia ajudar na implementação, mas não ser única, ou seja, deixá-la ali funcionar sozinha e não ter as pessoas por trás. Muito bem. Eu de facto devo constatar duas coisas. Ou a apresentação do Rui Nunes foi de tal maneira interessante e clara, e portanto não há questões, ou então de facto as pessoas estão-se a guardar para eventualmente... Eu tenho uma questão, já que estão todos com vergonha, eu tenho uma questão.
diria que um cliente, quando, por exemplo, procura e quer automatizar alguns processos, como, por exemplo, o envio de uma newsletter, que até aqui fazia o manual, ali enviar personalizada para a base de dados que eles têm de clientes, o que é que eles devem já levar preparado? Porque aquilo que eu percebo, tenho percebido ao longo dos anos, é que as pessoas querem automatizar ou querem um novo programa, isto ou aquilo, mas não definem, se calhar, corretamente os objetivos e depois dizem, isto não é bom, isto falha. O que é que para ti é importante, achas que um cliente deve levar definido, previamente definido? Exato, ou seja, acima de tudo de quando já se começa a pensar na automação, à medida que nós estamos a desenhar a automação, começamos a detectar que muitas vezes temos falhas na capacidade de informação que captámos inicialmente, como por exemplo, ok, eu agora preciso fazer uma automação de uma newsletter, que eu agora vou lançar e ter evergreen e ter aquilo sempre lá preparado. O que é que eu preciso de fazer para isso? Então começo ali a pensar, ok, que dados é que eu tenho sobre a pessoa? Se ela já colocou, por exemplo, aqui nos destinos de experiência e tudo mais, se ela está interessada, por exemplo, no destino de Espanha, tenho ali o destino de Espanha disponível dentro do meu catálogo, ela já tinha lá demonstrado interesse, isso é algo que eu posso captar através ou de visitas ao site, por exemplo, eu captar aquela informação e aí aquilo fica agregado ao utilizador, ao cliente, e ele vai guardando, através de tags, os sítios onde ele estava interessado, os sítios que ele visitou, por exemplo, Andaluzia, Algarve, Lisboa, Porto, etc. E anda ali a visitar isso. Isso tudo fica em tags dentro da base de dados. E depois o que é que eu posso fazer? Na tal newsletter, que depois é feita de forma de dinâmica, o que é que eu quero dizer? A própria newsletter, para cada envio, pode ser modificada mediante essas informações. Por exemplo, uma pessoa que demonstrou que é interessada na Andaluzia, podemos ter, por exemplo, uma informação sobre o que é que nós fazemos na Andaluzia, com imagens da experiência das pessoas a tomar um vinho, a experienciarem ali realmente a visita à cidade, ou seja, quase que se reverem naquele sítio. E isso é uma coisa que se pode ser programada na própria newsletter. Aquilo basicamente já tem vários blocos dinâmicos com as tais regras do if, then, else. E então nós podemos fazer isso. Outra forma de captar é através dos formulários. Ou seja, no próprio formulário, sabemos o nome e e-mail, normalmente é isso que se pede na newsletter, mas se queremos aprofundar um bocadinho mais a informação, podemos ter ali depois um segundo passo, que eu sugiro que seja posterior, ou seja, não no próprio formulário, que é para aumentar a conversão. Vocês têm imediatamente aquele formulário e depois, posteriormente, vocês vão despedindo informação. Vamos-lhes questionando, por exemplo, quais é que seriam os locais que você gostaria mais de conhecer? Ou qual é que é o produto ou serviço que normalmente queria um bocadinho mais de informação? Esses inputs que as pessoas vão dando, vocês podem utilizar para personalizar melhor essa mensagem que é enviada. Mas lá está, as automações só funcionam com os dados que têm. Se a plataforma não souber o que é que está a acontecer em determinadas redes, como por exemplo o Facebook ou o Twitter, ou até o sentimento que a pessoa está, por exemplo, com o Salesforce nós conseguimos fazer uma captação de sinal e muitas vezes através do feed, se nós colocarmos o feed da pessoa no sistema de inteligência artificial do Einstein, do Salesforce, nós conseguimos, por exemplo, saber qual é que é o estado de espírito da pessoa. E conseguimos saber se a pessoa está de bom humor, se está com um bom espírito, tipo, segunda-feira está fantástica, as coisas estão a correr muito bem. Ninguém disse isso. Obviamente, às segundas-feiras, normalmente, as pessoas não estão muito voltadas para isso. Eu, por acaso, até gosto bastante. Mas esse tipo de sensibilidade que é feita através de sistemas de inteligência artificial, por exemplo, eles conseguem detectar se a pessoa está de bom humor ou não e, mediante isso, fazer a comunicação também diferenciada para isso. Acho que isso é um dos pontos, aqui um bocadinho mais evoluído, mas é um dos pontos que realmente pode fazer as coisas ganharem algum impacto. Aqui uma questão da Catarina Silva, em que ela nos pergunta se a newsletter Evergreen pode ser aplicada a qualquer tipo de negócio.
Sem dúvida, ou seja, a newsletter Evergreen, eu diria que ela pode ser mesmo aplicada a qualquer tipo de negócio. Porquê? Porque uma newsletter Evergreen basicamente tem que ir a responder a uma série de questões da forma mais abrangente possível. O que eu quero dizer é, obviamente, isto tem que chegar a pessoas que são mais avançadas, menos avançadas, por exemplo, nesta questão aqui do marketing automation, por exemplo, ou qualquer outro produto ou serviço, tem que ser mais abrangente, mas sem perder com isso também alguma personalização. E eu diria que essa vertente pode ser feita, porquê? Porque isso não impede que vocês façam outros e-mails, ok? Outros e-mails, não é só a newsletter. A newsletter é só para de vez em quando fazerem algumas interações. E isto para quê? Para eles não perderem a marca de vista e para se continuarem a lembrar, acima de tudo, que estão subscritos à vossa comunicação. Mas, por exemplo, se a newsletter é enviada uma sexta, ou uma segunda, ou aquilo que seja, vocês noutros dias podem enviar uma informação mais dirigida àquilo que vocês acreditam que é realmente importante, como por exemplo uma Black Friday, Cyber Monday, coisas assim desse género. E então isso pode ser executado. Portanto, eu diria que sim, pode ser aplicada realmente a qualquer tipo de negócio. Eu vejo que a Alexandra tem aqui a mãozinha levantada. Era isso que eu ia dizer. Nós já ultrapassámos o nosso tempo, por isso vou dar a palavra à Alexandra, que está ali com a mão no ar há imenso tempo. Vou passar a palavra e depois, esta será a última questão, porque já passámos 20 minutos da nossa hora, está bem? Obrigada, Alexandra. Obrigada, Sofia. Rui, acho que esta questão vai dar um pano para mangas quando eu estiver em Lisboa. Boa. Qual o CRM? Tu tens estado a falar do Salesforce. Eu estou neste momento no processo de procurar um novo CRM para a empresa onde trabalho. Sim. Temos visto HubSpot, temos visto coisas desenhadas especificamente para a indústria. Falaste do Salesforce. O Salesforce é reconhecidamente caro. Sim. No entanto, qual é que tu vês que é o ROI imediato de uma empresa passar para um Salesforce? Olha, eu digo-te uma coisa, dependendo da complexidade que vocês necessitam para fazer as vossas ações, eu diria que o Salesforce deveria ser só pensado para quando que tu tens um bom tempo de implementação. O que eu quero dizer é com o Salesforce, que só para tu implementares demora para aí quase um ano. Ok? Só para implementação, em termos de colocares, e normalmente tens de contratar consultores, não é só o preço do Salesforce. Depois tens de contratar a SendXMail, basicamente, para depois implementar toda a situação do Salesforce para ele funcionar. Agora, e o que é que eu quero dizer com isso? Quando as implementações não são assim super avançadas, que necessitam assim de uma complexidade muito exagerada, eu diria até que o Active Campaign talvez seja a melhor solução. Active Campaign, porque é uma coisa que fica ali no limiar entre uma automação demasiado simples, como é, por exemplo, sei lá, um Campaign Monitor, até um MailChimp, que não recomendo, ok? MailChimp não recomendo. Não digam nada a eles. Mas, por exemplo, esse tipo de ferramentas que são tipo iniciais, que há muitas empresas hoje em dia a dizer que fazem automação, mas aquilo para mim já não é automação, é tipo só uma coisa muito embrionária, só funciona normalmente com email marketing. Então a minha sugestão é vocês passarem, eventualmente, o Active Campaign é uma coisa que já não implica, por exemplo, o HubSpot. No HubSpot aquilo funciona tremendamente de uma forma interessante quando todo o ambiente é dele, ou seja, quando até toda a parte de gestão de conteúdos e tudo mais é feita por eles, ou estás a utilizar a plataforma deles. O que eu gosto do Active Campaign, por exemplo, é que é standalone, ou seja, podes ter um WordPress, podes ter um Drupal, podes ter um Webflow, podes ter outro tipo de ambientes e basicamente ele está a ler na mesma a informação, podes fazer as automações que entendes, podes fazer envio de email marketing, ele lê os e-mails que os sales, não é que leia, ele consegue reconhecer quando alguém respondeu a um e-mail de um salesperson, por exemplo. Imagina, tens as leads todas lá guardadas,
e se o João Almeida, que é um dos vossos sales, houve alguém que respondeu ao João, que é que está embutida numa automação, tu podes definir, então a automação pausou até que o José diga, ok, é para voltar a ativar. Então, para coisas relativamente simples assim, a ActiveCampaign funciona perfeitamente. Salesforce, a Adobe Marketing Cloud, a Oracle, todos eles agora têm umas plataformas poderosíssimas, dá para fazer imensas coisas, inclusive com a parte de inteligência artificial, só que tem um problema que é, além do custo, é o tempo de implementação, e a própria plataforma em si necessita depois de curso, ou seja, tem que haver a formação interna das pessoas a um alto nível. Estamos a falar, se calhar, de no mínimo 3 meses a 6 meses, a estar ali a receber informação e a praticar e a fazer as coisas. Porquê? Porque se tu fores a ver, estas plataformas, na verdade, são uma espécie de manta de retalhos. As próprias plataformas, por exemplo, a Salesforce é feita de Exact de Target, que é a plataforma de email marketing, depois foram buscar uma outra plataforma para fazer a parte programática, depois foram buscar uma outra, e aquilo basicamente são várias plataformas, todas ligadas umas às outras. E isso às vezes cria uma complexidade que às vezes não seria necessário. Podias fazer uma coisa num que já está a fazer em tudo. Portanto, sendo sincero, é um bocadinho nessa base. Eu acho que Salesforce, Adobe Marketing Cloud, etc., são coisas que só normalmente para empresas que têm muitas localizações, normalmente multinacionais, em que têm muitos locais que eles depois precisam de ter esse nível de capacidade de processamento para conseguir depois lidar, por exemplo, a saber que se calhar é melhor enviar um produto que está em Itália do que enviar um produto que está em Espanha. Esse tipo de coisas só dá para fazer com ferramentas assim. Bem, muito obrigada, Rui, pelo esclarecimento. Com certeza que a Alexandra terá a oportunidade de ter informação mais detalhada sobre a sua questão. Sim, nós falamos. Exatamente. Eu gostava então de terminar aqui este webinar, dizer que foi um sucesso, que foi muito interessante, e agradeço imenso ao Rui Nunes toda a sua apresentação e sobretudo, como eu disse há pouco, ter-nos mostrado o potencial aqui do Marketing Automation. Agradecer também a todas as pessoas que colocaram questões, e ficamos a aguardar por uma próxima oportunidade de rever o Rui Nunes neste tema, numa altura, portanto, uma etapa mais complexa, ou sobre um outro tema qualquer do marketing. Exatamente. Quero agradecer a todos mais uma vez a vossa presença e até muito breve. Obrigada, um bom dia para todos. Obrigada a todos e um bom dia. Obrigada pela presença. Obrigada, Rui. Obrigada, Sofia.